Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula remota que compõe a base curricular do nono ano. E essa base curricular nós já atingimos os chamados governos populistas, fazendo uma revisãozinha sobre o que eu falei nas últimas aulas em cima justamente desse conteúdo. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar nessa fase populista com o governo de Eurico Gaspar Dutra, depois o governo de Vargas, quando ele retorna ao poder, não é? Quando ele promete lá promete voltar ao Palácio do Catete nos braços do povo e fez uma política nacionalista, uma política da criação da indústria de base, da Companhia Siderúrgica Nacional, do BNDE, que depois, anos e anos depois, vai se transformar em BNDES, fez uma política voltada para as empresas nacionais. No entanto, vai enfrentar Vargas uma série de protestos, de situações, uma tentativa dele, diante desses protestos, né, dos sindicatos que vão se voltar contra Vargas, vamos conhecer o protesto do Partido Comunista Brasileiro, aliás, do Partido Comunista do Brasil, o protesto em relação à panela vazia, em que cerca de 500 mil trabalhadores foram para as ruas. E, além desse aspecto, temos que salientar no governo de Vargas, nesse segundo governo, a interferência, o ponto crítico, não é? O viés crítico, que foi a figura de Carlos Lacerda em cima do governo de Vargas, afirmando pelos meios de comunicação que Vargas iria promover um golpe quando chegasse no final do mandato. Vargas, é bom salientar que nesse momento aí de 51, quando ele assume o poder, ele toma o poder de forma democrática, não é? O governo dele agora é democrático, não é como o governo na década de 30, a era Vargas de 30 até 45, não. Ele chegou ao poder por via democrática. E aí tivemos o fim do governo de Vargas, né? Ele não aguenta a pressão de Carlos Lacerda, de outros setores da sociedade que já não estava vendo Vargas com bons olhos, setores mais conservadores não estava vendo o Vargas com bons olhos, e tivemos o fim do seu governo. Em seguida, o governo do Juscelino Kubitschek, né, um jovem médico que toma o poder, vai decidir por medidas para favorecer o capital estrangeiro, as empresas estrangeiras de grande porte, investindo nas rodovias, tendo aquele lema 50 anos em 5, criação de Brasília, estimular a entrada de capital estrangeiro, liberou a questão do liberalismo externo, incentiva a construção de empresas automobilísticas. Tem aqui um objetivo central em cima de temas como energia, como educação, como transporte, alimento, indústria de base e a construção de Brasília, que já foi dita, já foi mencionada, e a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste a Sudene. No entanto, essas medidas de Juscelino não vão trazer o resultado econômico esperado, sobretudo pelo fato da construção de Brasília ter representado um empréstimo via FMI de cerca de US$ 1 bilhão. Então, por aí, esse número traz uma representação muito grande, deixando, por consequência, a economia brasileira numa situação muito difícil, bem mais
difícil demais. Então, tivemos aí esse momento do governo de Juscelino, um governo que, ao mesmo tempo, não é, vai dar aquela mexer com o nacionalismo, vai fazer com que as grandes empresas surjam, sigam no Brasil. No entanto, vai deixar um pepino na mão, uma batata quente para o seu sucessor. E quem é o sucessor dele? Jânio Quadros. Político, nasceu no Mato Grosso, salvo engano, e fez a carreira política na cidade de São Paulo, inicialmente, sendo vereador, depois deputado estadual, deputado federal, governador, e chegou à presidência da República. Isso num curto espaço de tempo. E ele assume o poder com a missão, com a promessa de varrer a corrupção, né? Começando, né, seu jingle da campanha era varre, varre, vassourinha, varre, varre, a bandaleira. E com esse slogan aí, ele começou a ganhar simpatizantes, adeptos e conseguiu cerca de 48,3% dos votos válidos, uma votação muito expressiva, sem dúvida nenhuma. E, novamente, acontecia o aspecto das chapas, não é? Dos cargos. Que aspecto é esse? Você votava em um candidato para ser presidente e em outro candidato para ser vice. Tivemos a vitória de Jânio Quadros para a presidência da República e para a vice-presidência. Quem iria vencer? Quem venceu, aliás? Muito bem, foi João Goulart, mais conhecido como Jango. É muito importante, nesse momento, vocês terem noção disso. Não esquecerem desse detalhe. Beleza? Tranquilo? Pois bem, e vamos perceber, tentar entender como um presidente teve um respaldo eleitoral gigantesco, um apoio popular gigantesco. No entanto, ele passa 7 meses no poder. Não é? Jânio Quadros era um político de ideologias confusas, não é? Se dizia um homem de direita, conservador, no entanto, manteve contato com um dos maiores representantes do socialismo, do movimento de esquerda do mundo, que foi Ernesto Che Guevara, condecorando ele com a medalha. Então, isso mostra a contradição que existia na cabeça do Jânio Quadros. Medidas completamente fora de propósitos. Não é? A proibição de uso de biquíni na televisão, a proibição, não é, de briga de galos, andava com um sujo, para transparecer que era um homem humilde. Uma característica, um personagem bem interessante do ponto de vista sociológico e histórico. Pois bem, na página 245, nós já começamos aqui no governo de Jânio. Então, o que foi que eu falei agora há pouco? É bom que você fique atento ao que eu falei em relação ao vice de Jango, que é João Goulart. Preste atenção no que vai acontecer nessa transição entre Jânio Quadros e Jango. Pois bem, o fim do governo de Juscelino Kubitschek, 245, foi marcado por alta inflação, estagnação e um grande crescimento da dívida externa brasileira. Essa situação favoreceu a eleição de Jânio Quadros, que obteve vitória com 48% dos votos válidos, cujo vice era novamente João Goulart. Para muitos historiadores, Jânio Quadros era a maior representação do fenômeno populista, sendo considerado, por vezes, um ator, por fingir desmaios em comícios e comer sanduíches de mortadela. Tudo para que a população se identificasse com ele. Deu para entender? O lema para sua campanha também era bem popular. Com uma vassoura, prometia, entre aspas,
varrer a corrupção. Colocou-se como a salvação política do povo brasileiro. E sendo eleito como vitória das massas populares. Então, com esse trecho que nós acabamos de ler, fica bem claro que o personagem Jânio Quadros é bem interessante, né? Contraditório, vocês vão ter a oportunidade de vivenciar daqui a pouco. Vamos lá, 246. Jânio Quadros teve um curto mandato. Foi um crítico dos Estados Unidos e da facilidade de fluxo de capital estrangeiro para a industrialização brasileira. Sendo assim, buscou aproximação com Fidel Castro em Cuba, reconhecendo a Revolução Cubana, o que causou grande descontentamento dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil, lá no início da Guerra Fria, o Brasil ficou ao lado dos Estados Unidos. Pós-Segunda Guerra, nós recebemos investimentos norte-americanos. Então, os Estados Unidos não entenderam como um presidente brasileiro tomar essas atitudes, essas decisões de se aproximar do regime cubano. Ou seja, se aproximar do regime cubano, automaticamente vai subentender, vai fazer a leitura de que ele está ao lado dos soviéticos, da União Soviética, que existia na época, durante o período da Guerra Fria. O que causou grande descontentamento dos Estados Unidos e da ala conservadora e da burguesia da sociedade brasileira, que passou a pressioná-lo bastante. As suas medidas econômicas e políticas foram duramente criticadas também pelos trabalhadores. Dentre as principais ações de Jânio Quadros se destacaram, atenção aí, as políticas de austeridade, com redução dos gastos públicos, congelamento dos salários e restrição de crédito. Medidas para controlar a inflação e acabar com a recessão, mas não foram bem recebidas pela sociedade. Outro item, criação de leis que acabavam com as rinhas de galo, corridas de cavalo e uso de biquíni em desfiles. Outra medida tomada por ele, a criação de órgãos reguladores e de controle para a veiculação de ações em cinemas, teatros e casas noturnas. A política de afastamento de Jânio Quadros em relação aos norte-americanos mostrou que pretendia se aproximar da União Soviética e de Cuba, o que de fato aconteceu. Um claro exemplo disso foi quando recusou o convite do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, para uma visita ao país. Em contrapartida, visitou Cuba e declarou total apoio ao regime castrista, além de condecorar com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul o então ministro da Economia cubano, o revolucionário Ernesto Che Guevara. Essa atitude desagradou os conservadores brasileiros, que temiam essa aproximação de Jânio Quadros com os comunistas. Diante de muitas pressões, após 7 meses de governo, Jânio renunciou, apostando que o Congresso não iria aceitar, ou seja, ele estava arquitetando um golpe, mas os militares também ficaram contra ele e o Congresso aceitou. Você quer renunciar? Presidente, o senhor quer renunciar? Venha para cá, aceitamos aqui a sua renúncia. Ele imaginava que o Congresso não iria aceitar a sua renúncia e, sobretudo, os militares iriam dizer, não, Jânio, não renuncie, fique, nós garantimos o seu governo. Então, o Congresso Nacional
reconheceu a renúncia de João Goulart, de Jânio Quadros, e assume o vice João Goulart. Aí ele também, muito espertinho, né? Fez a renúncia justamente no período em que João Goulart estava em visita oficial à China, para que, claro, naquele período ali, de 61, você fazer uma viagem de retorno da China para o Brasil, você ia perder quase que uns 4 a 5 dias para chegar aqui. E fatalmente, nesse período, ele iria se organizar, o Congresso não aceitaria, entre aspas, a sua renúncia, e os militares iriam apoiá-la. Mas ele caiu do cavalo, ele se enganou, se equivocou. Não foi isso que aconteceu. O Congresso recebe sua renúncia e vai chamar João Goulart para retornar ao Brasil. Dê para entender o jogo, não é? Ficou claro esse processo histórico de revelação, que foi, na verdade, foi uma manobra que ele quis fazer e dar um golpe em seguida, não foi revelado de imediato, foi de cerca de alguns anos para cá. Eu me lembro que anteriormente se dizia que ele alegava que foram forças estranhas que fizeram com que ele renunciasse. Pois bem, o Brasil agora vai seguir que caminho? O caminho esperando o retorno de João Goulart. Estava em viagem oficial à China, vice-presidente. O vice-presidente tem que assumir agora. Nós vamos começar a perceber que João Goulart também não foi bem aceito por uma parcela considerável da população, principalmente a parcela conservadora. O via como uma ameaça. Percebeu? Veja, observe bem. No governo de Jânio Quadros, ele fez o quê? Ele ficou ao lado do regime socialista, em plena Guerra Fria. Jânio renunciou, perdeu o poder. E agora nós estamos no governo de João Goulart. Agora o presidente da República era vice, agora é presidente, assumiu o poder. Mas tem umas situações aí que eu vou explicar daqui a pouco e vão tentar minimizar, reduzir o poder de João Goulart. E João Goulart era reconhecidamente um homem político simpatizante do regime socialista. E essas forças conservadoras e os Estados Unidos, na sua intenção de influenciar a América durante o período da Guerra Fria, não vai gostar nada dessa situação. Vai pressionar, vai arquitetar, tanto é que vão conseguir dar o golpe em 31 de março de 64, tirando João Goulart do poder com uma cobertura, um apoio norte-americano nessa situação. Pois bem, vamos lá. Página 247. Eu vou deixar com vocês, deixe-me ver, a página de atividade, a página 200, página 250. Página 250, questões 5 e 6. Tá bom assim? 5 e 6. Vamos aqui. 247, voltando aqui.
A chegada de João Goulart à presidência da República não foi tranquila. Pelo contrário, foi marcada por várias tentativas de golpe contra sua posse. Tanto Getúlio Vargas quanto Jânio Quadros organizaram governos populistas que se distanciavam dos Estados Unidos e de qualquer relação lateral com países capitalistas, visando proteger a economia brasileira do capital estrangeiro. João Goulart era Jango, como era conhecido, João Goulart, tinha forte ligação com a própria luta operária, por ter sido ministro do Trabalho durante o governo de Vargas. Estão lembrados disso? No segundo governo de Vargas, ele era o ministro do Trabalho, que concedeu 100% de aumento, também gerando uma crise. Foi um dos motivos para a geração da crise e o atentado a Carlos Lacerda, e que deságua no suicídio de Vargas. Para impedir sua posse, houve duas tentativas dos políticos conservadores com auxílio militar. Vamos observar aqui. As tentativas para prejudicar a posse de João Goulart e também reduzir o seu poder com a instalação do parlamentarismo. Enquanto João Goulart estava em viagem diplomática na China, o Congresso empossou de forma temporária o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Veja que absurdo. Os ministros militares tentaram mantê-lo no poder. Essa atitude fez com que o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era cunhado de João Goulart, iniciasse uma política exigindo a posse imediata de Jango como presidente. Uma outra situação, com uma emenda constitucional, o Congresso transformou o regime político do Brasil em parlamentarista. O que significa isso, professor? Significa que o presidente João Goulart passaria a ter um papel decorativo, porque no regime parlamentarista, quem manda é o primeiro-ministro. Ele é o chefe de governo e o presidente é chefe de Estado. É ele que toma as decisões. É o primeiro-ministro. Então, significa que a tentativa é, se não deixar, se conseguir reduzir o poder de João Goulart. Que ele tomasse posse, mas que o poder dele fosse reduzido com o sistema parlamentarista, para exercer controle sobre Goulart, pois nesse sistema o presidente estaria subordinado ao Congresso. A mudança foi aceita por Jango, que temia que acontecesse uma guerra civil no Brasil, o que poderia levar à miséria, pois a inflação, a recessão já haviam debilitado o país. A aceitação de um regime parlamentarista por parte de Jango teve uma condição. Ele aceitou, olha, vamos aceitar. Eu vou aceitar. Com uma condição, que se faça um plebiscito. O que é plebiscito, professor? É sim ou não, onde a população vai escolher sim para o parlamentarismo ou não. A população vai aceitar ou não? Isso é plebiscito. Vamos lá. A aceitação de um regime parlamentarista pela parte de Jango teve uma condição, a realização de um plebiscito dentro de um ano. E este aconteceu em 6 de janeiro de 1963, com ampla maioria popular, aprovando o regime presidencialista. Paralelamente a isso, Jango lançou um plano econômico que visava recuperar a economia brasileira que estava em crise. Essa política recebeu o nome de Plano Trienal. O objetivo central desse plano era atingir um produto interno bruto de 7% num curto espaço de tempo. Para isso, foram investidos cerca de 3,5 trilhões de cruzeiros. Com isso, esperava que a renda per capita, isto é, por pessoa, atingisse $360 e um crescimento de 70% da indústria brasileira. Esse crescimento econômico não aconteceu e Jango resolveu desvalorizar a moeda
e reduzir importações, fortalecendo a indústria brasileira e mantendo o capital interno em movimento. O plano trienal não gerou os resultados esperados. Olha aí, e a inflação chegou a 91%. Reduziu as importações, desvalorizou a moeda, fortaleceu a indústria nacional e, mesmo assim, o plano trienal não deu certo. E a situação começa a ficar caótica do ponto de vista econômico. Prosseguindo aí, as críticas aumentaram diante do fracasso do plano trienal. A direita e o empresariado se viam em situação de risco. Exigiam um posicionamento mais duro e em direção ao capitalismo por parte de Jango. 248. Temendo ficar isolado e ser derrubado do governo, Jango se aproximou de grupos esquerdistas e buscou concretizar um novo plano político, que ficou conhecido como reformas de base. E essas reformas, uma dessas reformas iria ser a reforma agrária. Coisa muito complexa, é mexer no vespeiro desse país. Então, ele tinha essa coragem, teve essa coragem. Isso modificaria as estruturas sociais, visando a melhoria das condições de vida do povo. Entre os pontos dessa reforma estavam: reforma agrária. Foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural. Esse estatuto estabelecia os mesmos direitos trabalhistas para trabalhadores rurais e urbanos. Permitia a organização dos trabalhadores a partir da formação de sindicatos e autorizava a tomada de terras à beira das rodovias. Essas medidas desagradaram aos fazendeiros. Uma outra reforma que ele queria, dentro da reforma de base, a reforma agrária, a reforma econômica e a reforma urbana. A reforma econômica, a indústria e o comércio passaram a ter maior regulação do Estado. O objetivo, era diminuir o lucro do capital estrangeiro e reduzir o fluxo do capital externo para as indústrias e o comércio brasileiros. Era uma tentativa de enfraquecer as multinacionais. E a outra reforma dele, a reforma urbana, investiu na urbanização das cidades próximas às capitais, ou seja, nas cidades que faziam parte das regiões metropolitanas, e também tentou regular a especulação imobiliária, evitando que as pessoas sofressem com os altos aluguéis cobrados. A partir dessa reforma, o dono do imóvel só poderia cobrar 1% do valor total do imóvel como aluguel. Bem, minha gente, vamos observar, analisar na próxima aula as consequências dessas medidas de reforma de base. O que é que vai acontecer com o governo de João Goulart? Eu já antecipei um pouco aqui no início da aula, mas é um capítulo enorme que a gente vai se aprofundar, não é? E que vamos ter a oportunidade de ser aquelas pessoas que formam opinião e vocês vão ter a oportunidade de refletir sobre um episódio marcante para a vida política desse país. Tá certo assim? Espero que vocês tenham absorvido conhecimento. Na próxima aula vamos finalizar o governo de João Goulart, né? E vamos ingressar no regime militar. Beleza? Tranquilo? Então, estudem, se dediquem. Qualquer coisa, mande pelo aplicativo. Eu disse também a página que eu vou querer que vocês façam atividades e mandem pelo aplicativo. Tá certo assim? Tchau para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.